Olá pessoal, voltamos com o nosso segundo bloco aí sobre o debate sobre a reforma do ensino médio. E gostaria já de começar agradecendo vocês que estão aqui participando, interagindo com a gente pelo chat, enviando aí comentários importantes, perguntas. E professores, né, especialmente o professor Rui, quer começar falando já sobre as questões, né, que eu levantei aqui no bloco anterior. Será que nós temos então que olhar para os índices das nossas escolas, né? A professora aqui também que comentou sobre os movimentos, que ela apoia os movimentos, enfim, há preocupações, tanto com aquilo que propõe a medida provisória, como também, principalmente, com a situação da nossa educação e das nossas escolas. Palavra com você, professor Rui. Então vamos lá. Teve um participante que levantou a questão de tirar os sindicatos, os partidos políticos das escolas e devolver as escolas aos professores. E que haveria, né, a partir disso, né, uma forte reação com relação à medida provisória, né, porque em outros momentos, né, os professores também tenderiam a reagir às mudanças, né, porque estariam, sei lá, descontentes ou alguma coisa parecida nesse sentido. Bom, quando a gente fala das nossas preocupações com relação à medida provisória, que a 746 que apresenta essas mudanças, nós estamos falando a partir de dados concretos que a própria medida provisória apresenta. Então, se vocês pegarem lá a medida provisória, naquilo que eu vou chamar de parte de fundamentação, né, dos argumentos que defendem as mudanças propostas, vocês vão poder ler, né, e eu sugiro que vocês leiam para tirar as próprias conclusões. Vocês vão ver lá algumas afirmações que são preocupantes, né? Por exemplo, no número 18 está escrito, né, que essas mudanças propostas, elas estão alinhadas às premissas do Banco Mundial. Quando nós vemos uma afirmação dessas, combina muito bem com aquilo que o professor Marcelo estava dizendo. Nós vivemos nos últimos anos, aí pelo menos 5, 10 anos, uma reestruturação da economia em termos globais. E nessa reestruturação, a economia brasileira não compete, não cabe, né, o papel de ponta, mas é o papel de produtor de commodities. E no papel de produtor de commodities, a formação da mão de obra não é a formação de mão de obra de ponta. Por exemplo, por que não pegar o modelo dos institutos federais de educação que nós temos pelo Brasil, que é a formação em nível médio, né? Por que não pegar esse modelo de formação e trazer para as escolas estaduais em nível médio? Porque aí nós temos uma formação, por exemplo, né, um padrão de formação, e aí uma preocupação que eu tenho levantado também, que quase sempre eu entendo que o problema, no caso do nosso ensino médio, não está nem tanto no currículo que nós praticamos, mas ele está muito mais nas condições de implementação desse currículo. Quais são as condições? Eu diria em 99% das escolas públicas do Brasil de ensino médio. Quais são as condições de trabalho? É o quadro de giz, é o professor, às vezes com livro didático, às vezes sem livro didático, e o aluno em sala de aula em carteira. E acabou. Quais são os recursos, quais são as novas tecnologias que nós temos disponíveis em sala de aula para esse professor trabalhar? Em pouquíssimas escolas nós temos algum recurso tecnológico. Agora, quando você pega, por exemplo, uma escola técnica federal ou um instituto federal, nós vamos ver que começa pelo espaço de aprendizagem e pelos recursos ali dispostos são completamente diferentes. Eu peguei, né, desde a década de 90, algumas mudanças de educação. E algumas mudanças que estão presentes nessa medida provisória são reedições dessas mudanças feitas pelo Fernando Henrique Cardoso e pelo Paulo Renato de Souza, lá na década de 90, tanto que, por exemplo, no final da chamada fundamentação, que eu estou chamando aqui, eles reeditam, né, os 4 saberes que o Jacques Delors já defendia lá na década de 90, né, apresentando como se fosse novidade. Né? Os temas transversais, eles estavam presentes lá nos parâmetros curriculares nacionais da década de 90, ou seja, não tem muita coisa de novo, né, de diretriz, mas tem muita coisa de preocupante. Por exemplo, há uma tomada de poder que o MEC toma em relação ao Conselho Nacional de Educação e a toda a discussão que foi feita com relação ao Plano Nacional de Educação, em que o MEC passa a ser o elaborador das diretrizes curriculares de ensino
passando inclusive por cima do Conselho Nacional de Educação e de diretrizes que já haviam sido estabelecidas em anos anteriores. Isso é preocupante. É preocupante porque não compete ao MEC estabelecer as diretrizes. Quem tem que fazer esse processo é o Conselho Nacional de Educação. Então, há uma inversão de valores, há uma inversão de poderes e isso tem que nos preocupar. Então, para além dessa discussão, se é o sindicato ou não quem está presente nesse processo de discussão, nós temos que entender que nós, professores, temos competência assim, teórica para discutir isso, né? Eu diria o seguinte, tem um aspecto positivo nessa medida provisória, mas que ela tende a, digamos assim, a morrer pela própria conjuntura. Por exemplo, existe ali a possibilidade, né, nessa perspectiva de escola de tempo integral, de você aumentar a carga horária do aluno presente na escola. No entanto, para que isso aconteça, para que a escola de tempo integral aconteça, há a necessidade de, por exemplo, que o governo federal destine mais recursos para os governos estaduais. Só que a própria medida provisória restringe essa destinação a dois fatores. Primeiro deles, essa destinação de recursos ela só vai acontecer por no máximo 4 anos. Ora, no ano passado, não esse ano, aliás, os governos estaduais tiveram que renegociar com o governo federal parte das suas dívidas e eles vão ficar até janeiro de 2017 sem pagar nenhum centavo para o governo federal, exatamente porque tem problemas de caixa. Como é que esses governos estaduais vão fazer para assumir essas escolas de tempo integral sozinhas daqui a 4 anos? Isso passa a ser um problema. Outro problema que está colocado na própria medida provisória, o repasse de recursos do governo federal para os estados está condicionado à disponibilidade de caixa, de dinheiro em caixa. Bom, se a PEC 241 aprovada em primeira votação, for aprovada em segunda e for aprovada no Senado, nós já sabemos o que vai acontecer. Os investimentos do Estado, principalmente nas áreas sociais, ela está limitada à inflação do ano anterior. Ou seja, educação, saúde, segurança, ou seja, as áreas sociais, elas terão redução no seu tempo, redução de recursos de investimento. Então veja, aquilo que parecia uma boa ideia, que é o aumento da carga horária do aluno na escola, do tempo de ir na escola, né, passa a ser um problema na medida em que concretamente isso não vai se efetivar pelas próprias condições, né, que nós temos aí de organização da própria escola e das leis que estão sendo aprovadas, né, recentemente, que serão aprovadas também para frente, da medida em que, por exemplo, nós perdemos até o pré-sal como fonte de recursos que seriam destinados para a educação. Tá aí então, pessoal, as contribuições do professor Rui, importantes, né? Faz uma reflexão crítica, vai ao fundo do problema. Nós vamos passar agora ao nosso chat, tem muitos alunos querendo participar junto com a gente. Vamos Isso lá, mesmo, professor Everson. Então, ó, tem mais uma participação aqui da Liliane. Ela diz, se os professores estiverem juntos dos alunos para se mobilizarem contra esta MP, eles sofrerão represália? Se já fôssemos professores, qual deveria ser a nossa postura? Eu, particularmente, buscaria mostrar o que os senhores estão mostrando. A total incoerência desta MP, que a sociedade deve sim se mobilizar. Anderson Dutra, ele participa lá de Maricá, no Rio de Janeiro, ele diz, mais fácil demorarem. A Rosaura, ela diz o seguinte, a MP não vai ao encontro da LDB, pois lá estão as leis que orientam a educação no Brasil. O que mais nós temos aqui? A Heloísa também participando. A Heloísa é de Mangueirinha, no Paraná. Ela diz que em relação à estrutura dos colégios que atendem durante a manhã, tarde e noite, como será possível a oferta de ensino integral, visto que as salas de aula, na maioria das vezes, encontram-se lotadas? Os colégios terão espaço físico suficiente para atender a demanda de alunos? O Felipe Américo, de Lucas do Rio Verde. Tem uma carga horária proposta para os alunos, temos uma carga horária proposta para os alunos de um certo modo. Isso não sufoca e inviabiliza o programa do jovem aprendiz e dificulta a inserção dele no mercado de trabalho, pois o mesmo não tira a famosa experiência pedida pelas empresas? Só
São bastante tópicos, né, professor? A gente quer agradecer aqui as questões. Dá para ver que os nossos alunos têm questões muito pertinentes, muito bem elaboradas, qualificadas. Ou seja, eles estão acompanhando o debate, estão vendo o que está acontecendo no nosso Brasil. Gente, nós queremos aqui agradecer. Temos a presença do professor Marlos, que veio aqui somar ao nosso debate, e a gente quer passar a palavra para ele, quem sabe fazer um balanço, quem sabe trazer algumas informações de bastidores. O que o senhor poderia nos contar? O nosso tema aqui é a discussão da medida provisória da reforma do ensino médio, professor. Professor Marcos, boa noite, muito bem-vindo. Muito obrigado aos colegas, saudação, o senhor Luiz também a todos os que estão conosco, os nossos alunos. Para nós é importante que a Uninter cumpra essa função de, mais uma vez, levar temas que são emergenciais, como é a medida provisória 746. Nós já estamos caminhando para menos de 100 dias que essa medida poderá expirar, e nós não temos sequer a instalação da comissão que analisará a medida provisória. Essa instalação dar-se-á, usando a mesóclise tão comum a quem preside este país, recentemente dita, então dar-se-á possivelmente na quarta-feira. Se isso acontecer, a expectativa é que essa comissão seja instalada e ela faça a mágica de ter que analisar 568 emendas que já foram colocadas em relação à medida provisória, para daí sim submeter à votação. Primeiro na própria comissão, para levar ao plenário, ou seja, isso pode ser aprovado, se for aprovado, no ano que vem, porque não há tempo hábil em termos de sessões para que seja aprovada essa medida provisória no ano de 2016, simplesmente não há. Nós estamos no dia 17 de outubro de 2016, não há tempo hábil, porque nós vamos colocar aí finais de semana, não há a mínima condição. É uma medida provisória que se equivoca em gênero, número e grau. Por que se equivoca? Porque ela faz alusão a uma ideia que é a ampliação do tempo de permanência do aluno de ensino médio na sua escola. E como se isso fosse o único agravante da vida do aluno de ensino médio. O Ministério da Educação foi feliz e infeliz. Feliz aos seus olhos, infeliz por usar as notas do IDEB. Já sabíamos que as notas do IDEB seriam baixas e ficariam aquém da expectativa. Isso não é novidade. Qualquer pessoa da educação, não bisbilhoteiros, nem falantes, que tem esse direito, como se fala sobre futebol. Eu gosto do Flamengo, eu gosto do Palmeiras, eu gosto do Atlético Mineiro. Isso é normal, opiniões. Educação não é opinião. Então erra-se profundamente quando você simplesmente diz assim, vamos estabelecer uma medida provisória que vai discutir o ensino médio, logo após a divulgação dos dados do IDEB. Muito ruim porque está ali no frescor, tem que mudar. E no meio termo ainda colocam as notas do Enem. Ora, trabalhamos com o Exame Nacional do Ensino Médio desde 1998, são 18 anos na lida conhecendo o Enem. As notas do Enem são reflexo de uma série de situações. Só não se leva em conta que quase 1 milhão de indivíduos que fazem o Exame Nacional e o fizeram em 2015 são pessoas que estão buscando a certificação do ensino médio. Então, há tantos erros colocados ali. Discutir o ensino médio brasileiro, discutir a educação brasileira é ótima, mas desde que você não faça isso via medida provisória, via caneta, e que permita a quem é da educação efetivamente tratar disso, como nós estamos fazendo aqui, nessa instituição de ensino superior, como outras instituições sérias fazendo a mesma coisa, e aí sim, fazermos com que exista alguma coisa de credibilidade para mexer na educação brasileira, mexer no ensino médio, que eu sempre denominei, amigos, como uma cloaca. O orifício excretor da educação brasileira. Sim, é uma cloaca porque exclui, isso é um fato. Agora, como é que você vai resolver isso? Via caneta e medida provisória? Sinto muito, em minha modestíssima avaliação, não é o caminho da assertividade. A gente quer agradecer ao professor Marlos. Eu tenho aqui alguns dados para compartilhar com os colegas. Diz o seguinte, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, relatório 2015, chegou à seguinte constatação. Há um baixo investimento do Brasil em séries iniciais. O Brasil, entre os 37 países pesquisados, ocupa a posição de 32. Tá? Ou seja, ela investe menos de 30% do valor da média nacional, que é de 3 mil dólares por aluno ano, enquanto que a média internacional é de 8 mil por aluno ano. Veja, são dados que nos instigam a pensar a partir da reflexão que o Marcos nos coloca aqui, né, de investimento realmente na educação. Será que a medida provisória vai recolocar o Brasil nos trilhos do investimento de uma educação de qualidade, competitiva? Jefferson, a própria medida provisória na parte de fundamentos, que é um dado concreto, o ensino médio ele não foi universalizado.
ele atende 58% dos jovens em idade escolar. Quer dizer, ofertar, né, querer ofertar escola de tempo integral para o jovem de ensino médio, de 15 a 17 anos de idade, ainda que seja num número pequeno que não vai conseguir atender todo mundo, não tem nem dinheiro, nem estrutura física para atender todo mundo, mas nós nem universalizamos ainda o acesso do jovem ao ensino médio. Nós temos 42% dos jovens sem frequentar o ensino médio. Quer dizer, se nós fôssemos pensar qual era a grande reforma que nós teríamos que fazer no ensino médio, primeiro universalizar esse ensino médio, né? Antes de pensar, inclusive, que o problema está necessariamente no currículo, né? Eu acho que há uma inversão, né? O professor Marlos já trouxe mais alguns dados para nós pensarmos, há uma inversão de discutir qual é de fato o problema. Eu estava falando aqui anteriormente os fundamentos que justificam a medida provisória. Eles citam uma pesquisa, somente uma pesquisa, para justificar a necessidade de fazer a reformulação do currículo do ensino médio, que é uma pesquisa que foi feita pelo SEBRAP, patrocinada pela Fundação Vitor Tivita, né, que foi feita em São Paulo e em Recife, para dizer que há necessidade de reformular o currículo do ensino médio, porque o jovem não se sente atraído para cursar as disciplinas, né, e o professor não é criativo em sala de aula. Ora, pelo amor de Deus, né, se nós não consultarmos quem efetivamente trabalha com a educação, como o professor Marlos disse, quem efetivamente pesquisa os programas de educação, é claro que eu vou apresentar uma proposta que não vai resolver o problema, mas vai apenas mascarar o problema, fazer de conta que nós resolvemos o problema. Sem contar, né, que um outro erro muito grave é que dizer que nós só temos um sistema de ensino médio, de nível médio, quando na realidade nós temos o ensino médio regular, tem o ensino médio profissionalizante, são vários cursos de ensino profissionalizante, tem um subsequente, ou seja, desconhece completamente como é que funciona o ensino médio brasileiro. Como é que alguém que não conhece vai apresentar uma sugestão de melhora de um ensino médio? Professor Marcelo, você quer fazer um comentário? Nós vamos passar para o nosso chat ainda, deixar as questões. Eu acho que alguns elementos aqui que trouxeram aqui nessa última conversa, eles são importantes de tentar aprofundá-los pelo seguinte, né? Agora o Alexandre Frota é um grande entendedor de educação, né? E o professor colocou muito bem. Ninguém está sendo consultado de verdade da educação para saber e discutir de fato esse projeto de MP. Então, o que está sendo proposto através dessa MP indica para nós o seguinte, indica qual de verdade é o interesse do governo Temer com este projeto, que na verdade não era oferecer uma educação melhor para o conjunto dos nossos jovens. O que eu queria colocar aqui, uma reflexão para que fique aqui, para que todos aqui pensem, este projeto está a serviço de quê? De que tipo de educação que nós vamos ter? Se a gente tem agora menos recursos durante 20 anos, como bem foi colocado aqui, e inclusive é interessante ver o estudo que foi feito pelo DIAP, não sei se vocês tiveram acesso a isso. Eles aplicaram esse critério que está colocado para a educação, agora que está proposto na PEC 241, de 2005 a 2015, 10 anos. Nesses 10 anos recebeu-se 98 bilhões. Como ficaria a situação se já tivéssemos uma medida provisória, uma PEC 241, aplicada os recursos à educação em âmbito federal? Ficaria em torno de 27 bilhões. É uma redução drástica. Se vai ter uma redução drástica nos recursos, é preciso modificar a educação que vai ser oferecida para os nossos jovens e acelerar a entrada desses jovens no mercado de trabalho para que tenha condições de ter uma educação oferecida aos nossos jovens, mas voltada de fato a formar uma mão de obra mais barata. Gente, nosso tempo chegou ao fim, dor no coração, a gente vai encerrar. Vocês viram que é muito bacana fazer um debate de alto nível, com pessoas profissionais, professores, pesquisadores, atuantes. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que isso ajude vocês a qualificar a opinião de vocês, a qualificar o debate e apoiem a causa da educação. Se você puder apoiar, apoie, veja o que você pode fazer para que a gente possa reverter esse quadro e juntos buscarmos uma solução para melhorar a nossa educação brasileira. Juntos, gente, com todas as pessoas envolvidas, com todos os coletivos. Muito obrigado a você, um grande abraço, agradeço aos professores e até uma próxima.